tributado e nós não der o apoio, né? Exatamente. Só que tem que ser alguém que dê para a gente cobrar depois, tá? É mão dupla. Tu bota e tu tem que ir lá depois ajudar. Exatamente. Alguma notícia do nosso palestrante, Design? Estou falando com a secretária aqui, ele ainda está... Elas estão aguardando ele terminar uma reunião para já entrar nessa. Está atrasado um Não pouquinho. adianta. Esses imprevistos acontecem, né? Não adianta E ainda mais com pessoas desse cargo, né? Desse quilate, né? Desse quilate. Sim, daí eu estou me comunicando com ela aqui, assim que terminar ele entra. Vamos à luta, vamos guardar. Eu diminui o meu ar aqui um pouquinho. Viu, Sérgio? Boa noite a todos. Eu preparei já boa parte daquele material, até a minha pergunta hoje, que eu quero colocar aí no grande grupo depois, com relação a esse problema aí que a gente tem com relação à correção que é um problema histórico, né? Que é a tabela do imposto de renda, né? Que lá em 1996, 95, quando começou a brincadeira do Plano Real, né? O salário base de isenção, né, era 9 salários mínimos, né? Então, isso aí, o governo federal é um dos que mais proporciona o achatamento da renda do assalariado, né? E hoje, por exemplo, a gente tem a base de isenção começa em 1,73 salários mínimos, né? Então, é onde eu quero perguntar, aonde é que, de fato, eles vão trabalhar em cima da reforma tributária, isso, né? Porque, por exemplo, desde 2015, eles nem se mexem para fazer uma correção, né? Então, Exato. tu imagina, eu vi um estudo que foi feito em 2018, né, que eles tiravam mais de 35 bilhões por ano da classe trabalhadora, né, desses que têm a incidência direta do imposto de renda. 35 bilhões por ano em 25 anos, quanto dá isso aí, gente? O ministro está conectado. Governo que deixa de circular na economia, né, para reinvestir, né? Mas eu acho que é um dos pontos que tu pode abordar, justamente eles estão tirando esse dinheiro da economia que deixa de circular, que gera mais recursos para frente, né? Então, deixando esse recurso do imposto de renda dentro da circulação, nós vamos ter uma melhora na sociedade, né? Perfeito. Alô? Boa noite, ministro. Boa noite, tudo bem? Tudo. Podemos iniciar a nossa... Podemos e devemos, por causa da agenda aqui é brutal. Não, sem problema. Peço desculpas aí pelo atraso, mas estou à disposição de todos e muito honrado aí pelo convite. Nós que agradecemos. Vamos dar início, então, à nossa palestra de hoje, nossa live. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Nossa palestra hoje é muito especial e abordará o processo e a importância da reforma tributária no país. Informo que vocês poderão encaminhar suas perguntas ou comentários pelo chat. Ao final do encontro, o ministro responderá na medida do possível. Para nos dar as boas-vindas, convido neste momento o presidente da FEContábil, o senhor Fernando Spiller, para a sua saudação. Boa tarde a todos. Boa tarde, ministro. Prazer em revê-lo. Obrigado por ter aceito o meu convite. A Federação dos Contadores do Estado do Rio Grande do Sul agradece muitíssimo a sua presteza e atenção a nós, contadores do Estado. E desejo a todos uma excelente palestra. Não vou me alongar mais para deixar mais tempo ao nosso ministro. E, mais uma vez, ministro, obrigado. E, com a palavra, ele pode seguir. Muito obrigado, presidente.
Ao cumprimentá-lo, quero externar a minha saudação a todos os participantes deste encontro e dizer que é uma satisfação imensa contribuir com a nossa entidade, auxiliando nessa live como mediadora. Para darmos início aos trabalhos, hoje teremos a palestra Reforma e os Caminhos do Brasil, conduzida pelo ministro da Secretaria-Geral da República, senhor Onyx Lorenzoni. O senhor Onyx foi 2 vezes deputado estadual no Rio Grande do Sul e está no 5º mandato como deputado federal. Foi ministro da Transição, ministro-chefe da Casa Civil, ministro da Cidadania e atualmente é o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ministro, a palavra é sua. Bom, primeiro eu queria mais uma vez, agradecer o convite que me honra muito, que eu recebi da Federação dos Contadores e Técnicos em Contabilidade do Rio Grande do Sul. Agradecer, presidente Fernando, por esse espaço e vou tentar fazer aqui uma contextualização o mais rápido possível para permitir que a gente tenha um diálogo, e não apenas um monólogo fazendo a exposição das ideias que o governo vem trabalhando. Eu acho que a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, voltar para o ano de 2018, quando o presidente Jair Bolsonaro vence a eleição, e naquele momento a sociedade brasileira sabia que este seria um governo disruptivo, um governo que se contraporia, como se contrapôs, a todo aquele sistema que foi organizado ao longo dos últimos 30, quase 40 anos no Brasil, de relações muito complexas entre o Poder Executivo e o Legislativo, entre o Poder Executivo e a sociedade brasileira, e de um presidencialismo, de coalizão que acabou construindo, no período dos mandatos petistas, 2 péssimos exemplos. O primeiro deles, o mensalão, e o segundo deles, o petrolão. A partir daí, a sociedade brasileira desejava um governo que tivesse um outro conceito doutrinário. A coalizão ou a composição que trouxe o presidente até aqui, na verdade, é uma composição que mistura os conceitos liberais com os conceitos conservadores. E nós iniciamos o governo com base no plano de governo chamado Caminho para a Prosperidade, que tinha 3 grandes eixos. O primeiro deles, o constitucional, um governo rule of law, e que, ao longo desses 2 anos e meio, tem demonstrado claramente que é um governo dentro do que a Constituição determina. O segundo aspecto era o conceito da eficiência. E nós já iniciamos o governo fazendo a redução do número dos ministérios, diminuindo os níveis hierárquicos, fazendo a digitalização do governo, fazendo os revogaços, já são milhares de decretos, instruções normativas, as mais variadas que vêm sendo canceladas, ao longo desses 2 anos e meio. Eu ontem mesmo assinei o documento do atual revogaço, são 305 decretos, que o presidente deve assinar esta semana, fazendo a anulação deles todos, no sentido da simplificação. E os senhores que trabalham muito com a legislação tributária, sabem o quanto é complexo se viver no Brasil, tanto do ponto de vista da legislação tributária, do ponto de vista administrativo e do ponto de vista, por exemplo, da legislação do meio ambiente. Nós temos poucas leis, mas uma parafernália de resoluções, instruções normativas ou portarias ministeriais, que é o que torna a vida dos senhores extremamente complexa, extremamente difícil. Então, a preocupação foi de reduzir tudo isso, simplificar. Além disso, nós também, no primeiro ano de governo, fizemos a Lei de Liberdade Econômica, que, pela primeira vez desde que o Brasil é independente, o cidadão, diante da autoridade pública, ele tem a razão, ele tem a verdade com ele, até que a autoridade pública prove o contrário. E há já a liberalização de centenas de atividades que não precisam mais de autorização
de qualquer nível de governo, seja ele uma prefeitura, seja ele um estado, ou seja ele a União, para que a atividade econômica possa ser exercitada. E depois faltava o fraterno, né, que era outra pilar desse programa do Caminho para a Prosperidade, que foi demonstrado no ano passado, e por dessas coisas do destino, né, eu estava no Ministério da Cidadania quando foi implantado o auxílio emergencial, que foi uma experiência brasileira de muito sucesso, por várias razões. Primeira, porque foi o mais amplo programa proporcional à sua população feito no planeta. Segundo, ele foi o mais longo. Usualmente, os países fizeram um programa de 1 a 3 meses. O Brasil foi o único que fez um programa de 9 meses. E, por fim, foi um programa inédito, porque a maioria dos países se valeu do cheque ou da transferência direta, enquanto o Brasil trabalhou com um cadastramento por internet, pelo telefone celular, através da digitalização que a sociedade brasileira fez muito rapidamente. Chegamos a 69 milhões de brasileiros, encontramos 26 milhões de invisíveis, são aquelas pessoas que, principalmente os senhores e as senhoras conhecem muito bem, são aqueles que trabalham de dia para comer à noite, né, e que nunca tinham sido encontrados. Hoje estão todos eles conhecidos, estão todos bancarizados, 69 milhões de pessoas que participaram do auxílio emergencial do ano passado. Eles estão todos com contas bancárias abertas e nós incorporamos ao processo formal econômico, mesmo que essas pessoas atuem na informalidade, esses mais 26 milhões de brasileiros e brasileiras. Com todas essas medidas e com os recursos usados no combate à pandemia, nós já assistimos no último trimestre do ano passado os primeiros sinais de recuperação econômica do Brasil, tanto na geração do emprego quanto no desempenho de vários setores da economia brasileira, a ponto de, dos países de primeiro time, vamos dizer assim, do ponto de vista econômico no mundo, o Brasil esteve entre os 5 que tiveram a menor queda do seu PIB, né? A queda projetada para o Brasil era de em torno de 11%. Nós terminamos no ano de 2020 com uma queda de 4% do nosso PIB. Arrancamos o ano de 2021 com aumentos significativos, né, da geração de empregos formais no Brasil, com a economia reagindo, uma projeção de PIB em torno de 3%, e nós chegamos, pelas instituições internacionais e nacionais que fazem avaliação de cenário, com vistas à orientação dos agentes econômicos, a projeções de 4% a 5% de crescimento do PIB esse ano do Brasil. Então, nós temos aí motivos de sobra para poder olhar para o nosso país e ter segurança que nós temos um bom presente e também a expectativa de ter um futuro muito melhor no ano que vem. Por outro lado, no combate à pandemia, que é uma doença que ninguém conhecia no mundo, que a ciência ainda não domina, mas que o Brasil consegue ter hoje no mundo, é o segundo país que mais curou pessoas no planeta. Pouca gente sabe disso, né? E, por outro lado, o Brasil tem um outro índice muito importante que, tirando os 3 países produtores de vacina, a saber, a Índia, a China e os Estados Unidos, o Brasil é o 4º país que ainda não é produtor de vacina. Nós seremos produtor de vacina dentro de menos 60 dias, através da aplicação do contrato de transferência de tecnologia da Universidade de Oxford para a Fiocruz. O Brasil é o 4º país do planeta em volume de vacinas distribuídas e pessoas vacinadas, né? Então, isso, com certeza, até o mês de outubro, talvez início de novembro, dependendo do desempenho de estados e municípios, nós deveremos ter, provavelmente, 100% da população adulta brasileira completamente vacinada, dando condições que o Brasil, então, se equipare na sua retomada econômica a países como Estados Unidos, Canadá, Alemanha e outros países de primeiríssimo mundo. E, por fim, nós buscamos
neste ano, né, a reforma tributária. Nós já vamos apresentar, provavelmente, na próxima semana, um projeto que vai fazer correção de tabela do imposto de renda, que vai modificar os níveis, que vai aumentar os níveis de isenção do imposto de renda e, muito brevemente, deve, junto com o Congresso Nacional, a gente poder ter um processo de simplificação da arrecadação dos impostos federais para já começar um processo de melhorar ainda mais o cenário de negócio brasileiro. Ontem, nós fizemos uma live aqui com o Banco Mundial, porque aqui no Ministério que eu tenho a responsabilidade de comandar nesse momento, nós temos a Secretaria de Reforma do Estado, de Modernização do Estado brasileiro. E ontem apresentamos pela primeira vez o ranking do Doing Business dos entes subnacionais, fazendo a listagem das 27 capitais brasileiras e mostrando quais as capitais, pela primeira vez, que têm, por 5 indicadores, que são indicadores internacionais do Banco Mundial, ou melhor capacidade ou a melhor condição para a organização de empresas, para a atividade econômica. Quando nós começamos no governo, o Brasil ocupava o 124º lugar num ranking de 190 países no Doing Business do Banco Mundial. Com as medidas recentes que nós tomamos no Brasil, o Brasil deve já terminar o ano no 80º lugar e com projeção de que o Brasil, até o início do próximo mandato do presidente Bolsonaro, nós deveremos estar com o Brasil entre os 50 países com melhores condições para a realização de negócios, a atividade econômica. Então, em termos gerais, eu penso que eu fiz uma contextualização que nos permite, a partir de agora, responder as perguntas das senhoras e dos senhores com maior objetividade e atendendo, né, o interesse que a Federação dos Contadores tem. Perfeito, ministro. Vamos olhar aqui, então, algumas questões que nos enviaram aqui no chat e a gente vai respondendo conforme o seu tempo, tá bom? Seu Gildo Eckler pergunta, boa tarde a todos. Tá, não, esse aqui do seu Gildo, ele já comentou ali. Eu posso contextualizar a pergunta de Zales? Pode, por favor. Ministro. Fica mais rápido. Ministro, boa tarde. Eu sou o Paulo Roque Luiz, o presidente do Síndico Contábil Vale dos Sinos. Contextualizando, né? A gente tem a tabela do imposto de renda famigerada perversa. Ela é muito perversa porque ela subtrai renda da população. Eu fiz um comparativo, né? Em 1995, essa tabela, a base de isenção era 9 salários mínimos. E hoje, em 2021, está em 1,73 salários mínimos. Essa reforma na correção da tabela de imposto de renda vai conseguir corrigir essa distorção existente? Bom, toda essa distorção, não, por óbvio. Até porque ela tem 15 anos, né? Sim. Então, mas o primeiro passo vai ser dado, eu estimo que deva estar entre 25% a 30% a correção dessa tabela, o que já vai melhorar e, por exemplo, isentar alguns milhões de brasileiros sequer a ter necessidade de apresentar o imposto de renda. Sim. E hoje, uma pessoa ganha 2 salários mínimos, menos 2 salários mínimos, paga imposto de renda, né? Não, o senhor tem toda a razão, eu concordo, e nós lutamos muito aqui internamente para que a gente possa ampliar esse valor, né? O senhor sabe que
E o que tem uma coisa muito importante de ser dita é que a Receita Federal é um governo dentro do governo, né? Lamentavelmente. Mas esta construção ela foi feita nos últimos 20 anos. E não é razoável que em 2 anos e meio a gente consiga desfazer esse equívoco que foi cometido ao longo dos últimos 20 anos. Mas nós vamos dar um passo muito significativo e vai aliviar para muitas e muitas famílias brasileiras a partir desse primeiro movimento que vamos fazer. E na medida que nós formos ajustando a economia, novos movimentos vão ser feitos para que a gente possa recuperar a condição de que a sociedade brasileira tenha tributação de renda e não tributação de salário. Exatamente, exatamente. Podemos passar para a próxima? Sim. Tem aqui o senhor Carlos Souto. Tenho conhecimento da proposta do governo federal em unificar a legislação do ICMS. Se procede, caso afirmativo, acreditamos boa proposta se acompanhada com a simplificação na apuração do tributo. Bom, na verdade, né, essa é resultado de um trabalho de 2 comissões, uma da Câmara e outra do Senado Federal, no sentido de construir um IVA, né, que é, vamos dizer assim, a referência do ponto de vista tributário da maior parte dos países, né? Agora, se nós vamos conseguir, talvez a reforma tributária é a mais importante que o Brasil precise fazer, mas o difícil é encontrar o caminho legislativo, né? Já que nós temos um manicômio tributário no Brasil, que todos conhecem, mas aí qual é o problema? O problema é quando tu vai mexer na vida, por exemplo, dos estados do norte, que tem uma zona franca, por exemplo, que tem uma série de benefícios. Aí tu vai para o Nordeste, que tem fundo constitucional próprio, tem uma série de vantagens do ponto de vista que outras regiões do Brasil não têm. Aí tu vens para São Paulo, né? Aí tu vem ao nosso Rio Grande do Sul, que ficou na ponta aí de todo o sistema, e, bom, as dificuldades são gigantescas para mexer nesse imposto, que eu acho que é imprescindível que ele seja revisto e que ele seja equalizado dentro de todo o país. Agora, entre as boas intenções e a possibilidade de fazer, eu tenho defendido sempre que é muito mais provável que a gente consiga fazer uma boa atualização da tabela do imposto de renda, principalmente para a pessoa física, aumentando os gravames sobre aqueles que atuam na pessoa jurídica, né? A gente sabe muito bem como é que acontece no Brasil, e particularmente com os grandes salários, e particularmente nas emissoras de TV e entretenimento, né? Nós aqui todos pagamos 27,5%, né? Nesses grandes veículos, os salários de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20 milhões por mês pagam 15% na PJ, né? A famosa pejotização. Então, isso é algo que tem que ser discutido. Eu sempre defendo que, num primeiro momento no Brasil, é necessário fazer 2 coisas. A maior unificação possível, a simplificação dos impostos federais, com uma determinação de redução, né, gradual da carga tributária federal sobre o PIB brasileiro, né, ao longo, por exemplo, de uma década, né? Tipo, reduzir 1 ou 2% ao longo de 10 anos, nós estamos falando de um ajuste anual em torno de 0,1% ou 0,2%. Isso seria algo espetacular para o Brasil. O efeito demonstração da simplificação federal chegaria nos estados e municípios e daria condição, então, num segundo momento, da gente poder ter uma reforma um pouco mais ampla no que diz respeito ao financiamento dos entes subnacionais. Então, eu, pelo menos, pela minha experiência parlamentar, sempre que eu entrei em debate sobre reforma tributária, eu nunca vi eles terminarem, porque quando vai para enfrentar a questão dos impostos estaduais, os governadores entram em campo, mobilizam suas bancadas e é quase impossível se encontrar um consenso.
Por isso que, desde o plano de governo, eu defendo, junto ao ministro Paulo Guedes, que se faça a reforma dos impostos federais, porque aí tem autonomia o governo federal para fazer, e o efeito de demonstração, depois de 1 ou 2 ou 3 anos, vai fazer com que os governadores se deem conta de que tem que entrar no mesmo caminho para melhorar o desempenho da economia de seus estados. Muito obrigada pela sua resposta, ministro. Temos aqui também a pergunta da senhora Regina Maria. Nessa proposta da reforma tributária, está sendo prevista tributação de distribuição de lucros? Olha, vamos lá. No que diz respeito a um patamar acima de um determinado limite, é possível que esta seja uma das alternativas que possa estar presentes. Agora, há uma discussão hoje entre o Senado e o governo, entre a Câmara e o governo, e o ministro Paulo Guedes ainda não tem uma definição sobre isso, que eu espero que ela ocorra até o início do mês de julho, para dar tempo de aprovar no segundo semestre. Muito obrigada novamente. O senhor Gildo quer fazer a sua pergunta verbalmente. O presidente Fernando também vai fazer uma pergunta verbalmente. Obrigado, Disali. Boa tarde, senhor ministro. Eu venho acompanhando e fico contente com a informação que o senhor passa pela colocação do Brasil para negócios, né, no ranking mundial. Realmente, nós sempre tivemos uma colocação vergonhosa, né? 100º, 27º lugar, que nem o senhor apurou. E nós ficamos contentes de saber dessa meta do governo de chegar agora em 2022 em 80º, né? E diminuir para 50º. Isso seria excelente, né? Mas eu venho também acompanhando o nível da transparência internacional, né, graças à corrupção histórica no nosso país. Eu gostaria de saber do senhor por que algumas leis importantes que nós temos, e tem uma lei agora, a 14.129, de março de 2021, que o presidente Bolsonaro promulgou, né? O que falta efetivamente para o governo conseguir colocar em âmbito municipal o cumprimento dessa legislação? Nós temos a Lei da Transparência, a Lei 2.527, que exige dos prefeitos, dos presidentes das câmaras, compreensibilidade das informações. O que o senhor pode nos adiantar a respeito dessa colocação que o Brasil tem no âmbito de transparência municipal? O que o governo federal, do nosso governo Bolsonaro, pode nos ajudar para termos simplificações nas informações voltadas ao cidadão, senhor ministro? Bom, primeiro, excelente pergunta, muito obrigado. A Transparência Internacional é um ranking que eu acompanho há muitos anos, e em alguns momentos, né, ele tem um viés, lamentavelmente, ideológico, né? Mas ele é um bom indicador, né? Eu reconheço isso. Eu estive na sede da Transparência Internacional na Alemanha uns 8 ou 9 anos atrás, né? Discuti isso com eles lá abertamente, mas eu considero um bom indicador, apesar das dificuldades, né? Do ponto de vista da transparência dos atos da administração federal, a gente tem uma legislação que nos obriga de maneira peremptória a ter absoluta transparência. Eu acho isso ótimo. O que acontece? Quando vai para o nível municipal, as coisas não são tão claras assim, e o senhor pegou um ponto que eu acho que é fundamental. Aí, eu acho que o caminho são dois. Primeiro, a cobrança da própria comunidade, nesse sentido, né? E porque isso também parte de uma conscientização do próprio gestor, né? E os gestores se equivocam quando acham que a pouca transparência os ajuda. É ao contrário, a transparência absoluta nos atos de gestão, eles são uma salvaguarda do bom gestor, né? Porque sempre que não tem transparência, parece que por ter algo a esconder,
ter alguma coisa errada. Então, eu sou francamente favorável à transparência absoluta dos atos que a gente pratica enquanto gestor. Tive, por exemplo, no ano passado, eu tive a responsabilidade de administrar 400 bilhões de reais, né? E nós demos transparência total desde o primeiro momento. Só no auxílio emergencial foram 295 bi, né? Só para que se tenha uma ideia, né? Isso é mais do que o orçamento do Estado de São Paulo, né? Que depois do orçamento da União é o maior orçamento do país, né? Então, realmente, nós vencemos o episódio do ano passado, nós não temos um apontamento do Tribunal de Contas da União, graças a esse mecanismo de total transparência. E o segundo, eu acho que carece uma ação integrada dos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas do Estado, como o Ministério Público Estadual, né? E também a Defensoria, porque eu entendo que a transparência é um mecanismo de defesa da cidadania, né? Então, acho que esses três organismos precisariam trabalhar unidos para levar a cultura para os municípios de uma total transparência na execução da sua gestão. Eu volto a dizer, para mim, a transparência é salvaguarda do bom gestor. Tudo que é oculto leva à suspeição de que tem coisa errada. Obrigado, senhor ministro, pela resposta e torço para que venham medidas para nós conseguirmos melhorar a transparência municipal, tá? Obrigada, Ok. senhor ministro. Temos mais duas perguntas, então vamos passar a pergunta do seu Carlos Souto e depois a do presidente para encerramento. O senhor quer fazer ela verbalmente, senhor Carlos? Sim, claro. Obrigado, ministro, pela deferência em nos atender. Soube que há uma proposta de simplificação ou unificação da legislação do ICMS nacional. É verídico isso? E se verídico, complemento com alguns dados. Nós já tivemos aí, a partir de 88, 15 reformas tributárias, né? Um sistema legal que tem mais de 260 mil artigos, né? As empresas gastando aí 2.600 horas por ano, em média, né? Com apuração. Aí a gente questiona, porque a gente não... O processo político, ele é muito complexo, né? Então, a gente acaba não tomando ciência de todas as propostas, enfim, aquilo que se está trabalhando dentro do Congresso. E, nesse sentido, a questão é se teremos uma reforma, se objetiva a desburocratização, a simplificação na apuração tributária, de formas a restar a nós, profissionais da contabilidade, aquilo para o qual nós nascemos, apurar custos e resultados, né? Para poder apresentar às empresas, à sociedade, enfim, melhores índices e parâmetros de alcance de objetivos das atividades. Obrigado. Obrigado pela atenção. Obrigado, Carlos. Mas é o seguinte, existem duas propostas, uma muito conhecida do tributarista paranaense, era o Luiz Carlos Rauli, né? Que trabalha exatamente nessa simplificação e num processo de curto prazo de transição para um IVA, né? E fazendo a simplificação e unificação das alíquotas, né? Esse processo está bem adiantado na Câmara. Agora, como eu disse numa resposta anterior, sempre que a gente vai mexer com as questões que mexem com os estados, é mais difícil. Mas eu, assim como tu, eu torço para que a gente consiga fazer a simplificação. Quando eu tive com o PPI, andei em vários lugares do mundo, uma das coisas mais difíceis do mundo era para explicar para um empreendedor russo, chinês, alemão ou espanhol como era o sistema tributário brasileiro. Eles não compreendem, não entra na cabeça deles, você já deve ter vivido isso em
em empresas que são adquiridas por investidores estrangeiros ou investimentos de empresas estrangeiras aí no Rio Grande do Sul. Realmente, eles têm muita dificuldade de compreender, até porque tem coisas que colidem, tem coisas que se sobrepõem, é um negócio maluco, mas faz parte da cultura brasileira e a gente está determinado aqui a lutar para mudar. Muito obrigada pela sua resposta, ministro. Abrimos agora, então, o espaço para o senhor Fernando, nosso presidente da FEContábil, para que faça seu questionamento e depois o encerramento. Abra seu microfone, presidente. Sim, senhora presidente. Muito bem, ministro. A minha pergunta ela se relaciona à do Carlos, a respeito do tempo e das reformas. Diz o Carlos 15, tivemos 15 reformas, eu acredito que não foram 15 reformas, e sim 15 emendas de reformas, porque eu atuo na área contábil desde 82. E desde esse período eu venho ouvindo, o ano que vem teremos uma reforma tributária, o ano que vem, quando chega a reforma tributária, ou ele acresce um imposto ou divide o imposto e complica mais a situação. Parte dessa pergunta o senhor já até respondeu, mas eu queria ouvir a sua opinião. Será que nessa reforma ela vai conseguir passar na Câmara e no Senado, trazendo uma simplificação de impostos para o contribuinte? Hoje eu participei de várias reuniões já com os deputados estaduais e sempre nessas reuniões eu questiono. A gente sabe, nós contadores sabemos que o país, o estado, o município precisa arrecadar, mas precisa ser tão complicado? Senhor ministro, o senhor acha que desta vez nós vamos ter uma reforma que possibilite o entendimento melhor, como você já tenha falado agora, que os demais países não entendem a nossa política tributária? Presidente Fernando, eu assino embaixo da sua fala, né? Eu acredito exatamente no que o senhor acredita. Eu sonho em ter um sistema simplificado no Brasil. Nós todos do governo queremos isso. Agora, eu continuo defendendo a tese de que nós temos que fazer em partes. A gente não... É muito difícil vencer uma cultura que está arraigada aí há 40 anos, né? E que nós levamos um tempão para construir um troço que ninguém, se a consciência, construiria. Se fosse dado para alguém, está aqui o país Brasil, constrói a estrutura tributária dele, ninguém ia fazer o que a gente fez, né? Porque não é lógico o sistema. E vocês é que pagam essa conta, e os clientes de vocês, como eu, sou cliente de um contador há 30 anos, né? O querido Hugo Avel, né? Que é meu contador há muitos anos, da minha família. Estamos com o mesmo há 30 anos, né? E é algo impressionante, né, o que a gente enfrenta aqui. Mas eu concluo, presidente, dizendo que eu acredito que se a gente conseguir reduzir e simplificar os federais, já é uma benção, né? Se a gente conseguir dar uma boa melhorada aí, uma correção de 25%, 30% no imposto de renda da pessoa física, a gente já dá uma aliviada aí para todo mundo, principalmente a classe média, né, e da classe média para baixo, e já começa a construir a possibilidade. Eu acredito que uns 2 anos dos impostos federais simplificados, reduzidos, ele vai mostrar para estados e municípios a vantagem da simplificação, e aí eu acho que será mais fácil a gente chegar lá. Agora, se o deputado Raul, por exemplo, conseguir passar na Câmara a sua proposta de IVA, isso também seria aí... Bom, aí é o céu, né? Aí é o perfeito, né? Reduz os federais, arruma os estaduais, tranquiliza os municípios e vão para frente, né? Mas hoje eu sou tão torcedor
quanto o meu presidente Fernando, para que tudo dê certo. E dentro do que posso, claro, porque não é a minha atividade específica aqui, né? Eu trabalho muito mais na coordenação de governo e no assessoramento ao presidente nos atos legais que ele assina e na reforma do Estado, né? Que são as atribuições fundamentais aqui do Ministério que eu exerço nesse momento, mas tudo que eu posso eu ajudo, eu empurro. Ainda ontem, na reunião ministerial, falamos disso, e eu disse que nós tínhamos que fazer a simplificação e facilitação da vida do contribuinte brasileiro, né? Eu acredito nisso e tenho certeza que a federação vai ser nossa parceira nessas lutas hoje e sempre. E vai. Eu agradeço muito, viu, presidente, mas eu agora estourei meu horário aqui, estou com gente esperando aí fora e queria mais uma vez agradecer, me colocar sempre à disposição. Quando vocês quiserem, aí na frente a gente volta para conversar, tá bem? Ok, ministro, muito obrigado. A federação agradece muitíssimo e conte com os contadores do Estado. Somos 40 mil contadores. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, ministro. Estamos torcendo pelo presidente Bolsonaro. Obrigado. Um abraço do tamanho do Brasil aí para todos. Um abraço, presidente. Muito obrigada, ministro. Ministro. Vamos às perguntas, os questionamentos que o ministro não conseguiu responder, nós vamos encaminhar diretamente para a assessoria dele para que a gente tenha um retorno, tá? Então, todos os questionamentos que colocaram no chat, a gente vai colocar, vai passar para ele. Antes de finalizar, temos um convite para vocês na próxima terça-feira de junho, agora, dia 22, nós vamos ter a palestra sobre transação tributária federal com a advogada tributarista Jussandra Hickman Andrade. As inscrições são todas gratuitas e estão todos convidados. É só acompanhar ali nas nossas redes sociais ou por e-mail ou pelo WhatsApp, a gente vai estar encaminhando o convite. Agradeço a presença de todos, passo para o presidente Fernando para ele encerrar a live e até a próxima. Muito bem, pessoal. Agradecendo a presença de todos, quero ouvir a palavra do nosso presidente da CNPL, Divanzir. Boa tarde, Divanzir. Boa tarde, Fernando. Quero, em teu nome, cumprimentar aí a todos os colegas contabilistas do Rio Grande do Sul, participantes dessa live com o ministro, né? E cumprimentá-los antes pela ideia de trazer o ministro para falar sobre um assunto tão caro e tão próximo dos contabilistas, né? Nós estamos acostumados, você muito bem colocou, eu estou há um pouco mais de tempo que você, né? 1982, eu estou desde 1970, ouvindo que vai o ano que vem, vai ter, né? Mas o que a gente vê, no fundo mesmo, é a pouquíssima vontade do governo, aí leia seu sistema, né? Tanto o governo federal, estadual, de realmente botar a mão para uma reforma que é necessária, né? Eu vejo como primeiro ponto necessário para uma reforma, antes até da simplificação, porque a simplificação seria consequência disso, a diminuição do tamanho do Estado. Não há como você pensar numa estrutura que ela foi crescendo, né? Ela foi burocratizando, ela foi se estruturando no sentido de arrecadar cada vez mais, para sustentar um Estado inchado, grande, né? E que, é claro, que desse porte não é eficiente como deveria ser. Então, nós lutamos há muito tempo, né? E aí é que eu entro, né? Conheço a luta de vocês especificamente, conheço o Fernando há tempo, vi aí muitos dos que estão presentes, inclusive o Sérgio, né, que é também nosso diretor, secretário de Finanças da CNPL, também um trabalho, né, ombro a ombro, né, Sérgio, lá para tentar levar essa entidade. Temos agora o primeiro
próximo desafio, né, Sérgio? Há quanto tempo que não digo aumentada a tabela, há quanto tempo não é corrigida, pelo menos, com a inflação, a tabela do imposto de renda? Eu posso falar, depois eu queria falar uma coisa também das pessoas jurídicas. O lucro de 20 mil. Também. É 15,94, ninguém faz nada. O que a gente pode dizer, Lourdes, né? Quer dizer que, pelo amor de Deus, né? Aos nossos legisladores. Eu conheço o trabalho muito de perto. Colaboramos aqui, inclusive, com o Luiz Carlos Rauli, né? O tributarista, foi secretário aqui, foi deputado há muito tempo, tem um trabalho nesse sentido, né? Digamos, na simplificação da cobrança, né? Isso fatalmente vai trazer uma redução do custo nos tributos, com a consequentemente expansão, o aumento até de tributos, mas a redução de aqueles poucos que pagam. E nós, contabilistas, né, estamos no meio, sabemos exatamente o que é isso e o que é a dificuldade, né, de trabalhar em cima desse inferno de legislação, de estrutura, aí, de leis, de remendos, né, Fernando, que nos enlouquece. Mas olha, vale a ideia, a luta continua. Cumprimento, Fernando, a você, em teu nome, aí, a FEContab do Rio Grande do Sul, aos contabilistas, por trazer o ministro, né? É uma pessoa bastante ligada a isso, e vamos em frente. Eu acho que essa luta é de todos, né? E vamos cobrando dos nossos legisladores, é o trabalho. Parabéns a todos. Sabe, presidente, já te dou a palavra, Lourdes. Eu já participei, já jantei umas 2, 3 vezes com o Onix, mas na época que ele foi pré-candidato a deputado, inclusive assei uma carne para ele que ele gostou muito, e não deu nem congestão. E aí, no mês de maio, ele esteve aqui em Caxias e eu jantei com ele e disse, agora que eu vou convidar. Convidei ele é meio assim, mas eu disse mais para contadores, são 40 mil. Fala ali com a minha assessoria. Foi rápido. E aí a gente conseguiu. E, para nós aumentarmos, e quem sabe termos voz ativa, nós temos que nos unir mais e conversar mais a respeito disso. Hoje está tão fácil, nós podíamos estar aqui em 100, 150 pessoas discutindo agora. Então, eu lanço essa ideia e prometo não, vou tentar, no passar do tempo, promover mais lives iguais a essas. E faz um apelo, quem tiver contato com legisladores, com políticos honestos, sabe? Eles disseram que o Guedes vai vir. Com interesses. O Divanzir podia chamar o Rauli para nós, né? O Divanzir que podia chamar o Rauli para fazer uma palestra para nós do IVA, né? Porque vocês imaginam, pessoal, se a gente consegue aprovar no Brasil o IVA, o que vai ser dessas estruturas arcaicas de Receita Federal, de fiscalização de municípios e de Estado? Gente... Aí o contador vai trabalhar com contabilidade e não com DARF. Você está em Curitiba, né, Divanzir? Estou em Curitiba. Podemos ver isso, sim. Vamos tentar, Paulo. Eu tenho escritório em Curitiba. Vamos colocar o objetivo, ele explicar o projeto, porque é interessante, viu? Eu conversei já com o Raul sobre isso. Eu já tive conversando com o Raul em Curitiba já sobre isso. A Lourdes, com a palavra que ela já pediu. Desculpa. Eu? Isso. Não, eu disse que agora vamos trazer o Guedes, né? Vai ser melhor ainda. Vamos merecendo o Nix, né? Mas ficam mais perto daí, né? Mas é isso, pessoal. Nós precisamos dessa união, eu venho falando foi ótimo. Desde o princípio que nós temos que começar a trabalhar e nos envolver politicamente. Nós temos o Sérgio, que é louco para ser candidato a deputado. Né, Sérgio?
Mas eu acho que é melhor Sartori, né? No Sartori. É você, né? Dose do Sartori, né? Tu sabe, o Onix esteve numa reunião aqui com o pessoal, eu não participei do almoço, e o Chico Spendoral, que é um político caxiense, já foi deputado, foi vereador 4, 5 vezes, vice-prefeito, comentou, diz o Nix, pode mandar ele que eu ajudo. Mano. Eu falei para a esposa, ela disse, tu quer o divórcio mesmo? Olha, o que eu posso adiantar já, que eu tenho praticamente certeza que nós vamos ter candidatos aqui da nossa classe de São Leopoldo para deputado estadual. Bom, só que nós precisamos se mexer. Isso aí já é uma coisa que vem sendo tratado via partido. Então, nós precisamos só ajustar as pontas e trabalhar, né? Mas dentro daquilo que nós falamos, né? Que precisamos começar a trabalhar agora, né, Sérgio? Exatamente. Não é 3 meses antes da eleição. Isso, o Onix começou a trabalhar em maio aqui para governador, tá? Para vereador aqui nós temos que colocar o Gildo, né? Tem a Tânia. Olha, pelo que eu já tenho comentários, ela pode confirmar, ela está na live aí, se ela vai se candidatar novamente, porque pelo que eu sei, o partido está falando com ela. A gente já precisava começar a trabalhar agora com ela, né? Nós já tínhamos conversado sobre isso. E tem que escolher um bom candidato a deputado estadual, né? Sim. Então tá, gente. Ok, pessoal. Agradeço a presença de todos e na próxima cada um está comprometido em trazer um a mais. Perfeito. Sim. Ok. Obrigado a todos. Alguém mais quer dar alguma palavra? Até a próxima. Obrigado, Ivanzir. Boa noite a todos. Valeu. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau. Obrigada a todos. Um abraço a todos. Próxima, muito bom. É.